Ai, fala gente boa do YouTube. Acabei de acordar, estou com sono, estou caindo aos pedaços. Resolvi falar com vocês aqui como vai, como tá a vida de vocês, o que vocês têm feito de bom e o que vocês não têm feito da vida de vocês. Eu ainda tô sofrendo aquele negócio que eu disse pra vocês de roubo e é isso. E eu vim aqui de novo falar de J Balvin e Maluma, fenômenos mundiais na indústria da música, com renomes e prêmios condecorados. E especificamente a história envolvendo a família de cada um deles, ok? Maluma Baby é uma marca registrada e a frase de efeito frequentemente usada pelo cantor colombiano em suas músicas, marcando sua identidade artística como Papi Juancho. A expressão ficou famosa em hits e também faz referência ao seu estilo provocador como polêmico. Música 4 Babies, por exemplo, né? Identidade musical de Maluma. Utiliza o bordão no início ou durante produções consolidadas. Sua marca registrada é reggaeton e trap latino. Então, é uma base artística dele, né? É o reggaeton, é o trap latino, né? Acho que não seria tanto o trap, mas eu acho que reggaeton ali é base específica mesmo, né? 4 Babies. Uma de suas canções mais conhecidas seriam o feat Noriel com Noriel, Brian Myers e Rum, lançado em 2016, que gerou bastante repercussão. 4 Babies, certo? Papi Juancho, o apelido que complementa a frase Baby do cantor, consolidado em seus álbuns recentes também. Recentemente, o termo ganhou um novo sentido familiar, com o nascimento de sua primeira filha, Paris, em março de 2024. Juan Luiz Londo Arias. Nossa, que nome estranho, né? Arias. Medellín, 28 de janeiro de 1994. Mais conhecido pelo nome artístico de Maluma. É um cantor, ator, compositor e modelo colombiano. Possui contrato com a Sony Music colombiana e a Sony Latina. Latina, né? Latin. Religião católica e budista. Ele alcançou a fama em seu país natal em 2011, graças aos singles Faranduleira e Obsession. E graças a La Temperatura e Carnaval. 4 músicas que em 2014, na América Latina, fez Maluma ser condecorado como um grande artista colombiano. O álbum Magia, de 2012, teve sucesso comercial na Colômbia e um ano depois, Maluma foi indicado ao Grammy Latino como melhor artista novo, ou seja, artista iniciante. Em 2015 lançou seu segundo álbum, o Pretty Little Boy, seria Pretty Boy, Desse Boy, e depois ele fez uma lista principal dos álbuns latinos na Billboard, e consiste nos singles Borro Cacete, Imperdedor e Sim Contrato. Em 2014 e 2015 atuou como juiz e treinador, seria do La Voz Kid, que seria o The Voice Kid, similar ao The Voice Kid. Em outubro de 2015 foi lançado sua primeira linha de roupa. Em fevereiro de 2016 ele participou da cerimônia do Lo Nuestro Always da rede americana Univision.
uma de suas mais importantes performances ao vivo, onde juntamente com J Balvin, ele apresentou a música Pá Maitê, em homenagem também ao colombiano Carlos Vives e também aos singles daquela noite, em que colaborava com a cantora mexicana Thalía. Após o sucesso do single e da performance ao vivo, Maluma passou a ser considerado pelos críticos especializados como um dos artistas da música urbana de maior impacto na América Latina. E nesse ano, houve a parceria com a cantora brasileira Anitta, intitulada Sim ou Não. No final do mesmo ano, ele foi confirmado como artista e júri de Festival Vinan Del Mar de 2017, na mesma data em que Blackmail foi lançado, seu single de maior sucesso até o momento, em que colaborou com a cantora colombiana Shakira. Em março de 2018, Maluma foi chamado para apresentar a versão em espanhol da música Colors, o hino da Copa do Mundo de Futebol de 2018, apresentado por ele pela Coca-Cola. A música em inglês é cantada pelo artista americano Jason Derulo. Planejava-se que ambos os artistas participassem da cerimônia de abertura do evento esportivo, onde apresentariam a música em 14 de julho de 2018, no estádio Luzhniki, em Moscou, mas isso acabou por não acontecer. Maluma nasceu de Marli Arias e Luiz London e cresceu com uma irmã mais velha. Ele teve um interesse precoce no futebol, que começou a jogar ainda quando criança, no ensino médio, competindo diversas vezes em equipes atléticas inferiores nacional e Equidade Esporte Clube. Além disso, ele desenvolveu um grande interesse musical durante os seus primeiros anos de adolescência e foi famoso como um bom cantor em sua escola. E se formou em Hortaranes School, em El Retiro, onde foi incentivado por muitos de seus amigos a participar de competições locais de canto. Ali, ele fez sua primeira pausa musical. Aos 15 anos, depois de compor junto com um amigo próximo uma canção intitulada No Quiero. Um ano depois, Juan Parra, seu tio, ofereceu-lhe a oportunidade de gravar em um estúdio como seu presente de aniversário. Ele adorou o nome artístico de Maluma, que é uma combinação das duas primeiras letras do nome de sua mãe. Seu pai, Luiz, sua mãe, Marli. Seu pai, Luiz, e sua irmã, Emanuela, citando seus pais como uma grande influência em sua carreira. É uma homenagem a elas porque eu as amo, disse Maluma. Propondo sua carreira motora, a vida romântica de Maluma, desde cedo, muito especulada, manteve privada a maior parte do tempo, enquanto entrevistas com Aldo Rojo, vivo da Telemundo, em janeiro de 2018, ele admitiu estar em relação com o modelo cubano-croata Natália Burilich, que ele conheceu durante a gravação de seu videoclipe Felizes los Quatro. Ele disse sobre o relacionamento: nós nos divertimos muito juntos, nos amamos e também apoiamos uns aos outros. Eu acho que esses são os fundamentos, a coisa mais importante. Agora estamos namorando, nós gostamos do que temos, eu gosto da companhia dela e ela me apoia, me ama. Então, todos vocês estão me vendo como um artista, como nunca. Na infância, o Juan Luiz London Arias, que nasceu no dia 28 de janeiro de 1990, na cidade colombiana de Medellín, filho de Marli Arias e Luiz London. Ele tem uma irmã mais velha chamada Manuela, que estudou psicologia e fisiologia. Com a primeira sílaba dos nomes dos três, ele compôs seu nome artístico, certo? Na infância, ele era fã de futebol, esporte praticado por 8 anos consecutivos. Ingressou nas divisões inferiores das equipes.
Atlético Nacional, Clube de Esportes, enfim. Maluma em Bogotá em 2017. Aos 15 anos ele compôs uma música, Não Quero, com um amigo chamado Juan Parra, que Barra seria seu tio. Ofereceu-lhe um presente e muito mais, enfim. E o estilo que ele é baseado especificamente fixo é reggaeton, mas também ele se distribui na música da trap, certo? Maluma, de 2010 a 2013, teve sua carreira difundida mundialmente através de vários sucessos que ele compôs com vários artistas importantes no mundo da música. Como se afiliou à Sony Music colombiana, e, enfim. Quando você é afiliado em uma empresa, automaticamente você acaba sendo afiliada por todas, ok? Maluma, né, na gravadora em estúdio, gravou o single Louco, Amor Desenfreado e Descontrolado. 2012 ele lançou o álbum Magia, Antioquia, Tambo, música Tambo. 2011 e o Obsession foi filmado na estação ferroviária do departamento de Antioquia. Tabo, né? A música Tabo, que lançou em 2011, de Dom Omar. Enfim, Maluma fez várias parcerias importantíssimas que fizeram dele quem ele é hoje, né? Um artista bem estruturado após agora o ganho de sua família e de sua primeira herdeira. 2014, no The Voice Kids, o segundo álbum de estúdio lançado por Maluma, Baby, foi La Curiosidade. O segundo álbum de estúdio foi 2014, ele lançou os vídeos da música para os singles La Curiosidade, Carnaval e Addictive. Ele também colaborou com o cantor Elvis Crespo na música tema Olê Brasil, gravado para a Copa do Mundo FIFA 2014. Em 2016, de julho de 2014, Maluma apresentou em 2014 prêmios juvenis, onde o cantor La Temperatura, no mesmo mês, o cantor foi confirmado como juiz. The Voice Kids do Caracol Television. Enfim, Maluma não só participou uma vez, como também se desenvolveu como artista durante o ano do seu desempenho como apresentador lá, ou julgador. E fez sua estreia como anfitrião no prêmio inaugural Kids Choice Awards Colômbia de 2012. No início de 2015, Maluma lançou a mixtape PBDB The Mixtape, compilação de vários singles, álbuns Pretty Boy, Dirty Boy, 2012, Pop, Urbano, Contemporâneo, Burro Cacete, Eu Perdedor e Sem Contrato. Top 10 da Billboard Hot Latino Song. Latina comparada a um artista com desenvolvimento quente. Um artista que tem potencial para estar nas primeiras paradas. 2016, ele colaborou com a artista Thalia, Rick Martin, Shakira e outros artistas mundiais. Para a partida inaugural do novo time de futebol da Nicely, o Miami FC, ok? Em seguida, ele parou a Pretty Boy, Dirty Boy World Tour em 2016. E em dezembro de 2016, Maluma foi destaque mundial com a Me Llamas, Colombia Episode 2, banda colombiana. Ele apresentou no recém-nomeado Estádio Fio para participar da inauguração do novo time de futebol. Ok? Em 2016. 2017, o Hits Feliz de los Quatro. Então, nesse tempo, ele conseguiu, assim, alcançar um mundial mesmo, sabe? De um jeito que ninguém sabe explicar. Top 5 tabela Hot Latino Song. Depois ele fez uma parceria com Coração, né? Do Corazon, do Nego do Borel.
E depois gravou uns curtas chamados X, que contou com suas músicas GPS, Vitamina, com o Fresh Montana, e 23 com Argel. Maluma gravou a versão em espanhol de Colors, uma das músicas temas da Copa do Mundo FIFA de 2018. Enfim, né? Maluma fez um monte de coisas incríveis da vida dele, ok? Ok. Maluma Baby é o artista do século. Maluma Baby é o artista do século, não tão somente como também é o artista mais polêmico da história. Né? Maluma gravou música com a Anitta, gravou música nos Estados Unidos com a Madonna, artistas principais que se baseiam em uma multiplicação absurda. Maluma envolveu-se em diversas polêmicas ao longo de sua carreira, marcando por debates das redes sociais e na mídia. Os casos que incluem controvérsias contra letras de suas músicas, enterros sexuais, supostas reservências amorosas com Neymar, homofobia após postagem de foto, repercussão por foto com policial israelense e críticas por comportamento com fã, certo? Então, ele deu uma porrada no fã que segurou ele, não queria soltar. Ele brigou com outro que arrancou o brinco da orelha dele. E Maluma, ele sofre a suposição de ser homossexual. E no caso do Neymar, talvez possa ter sido forjado o relacionamento do Neymar com a Natália. Talvez eles nunca nem se envolveram. Maluma, ele não sabe, né? Ele não sabe da história por trás das coisas. Ele só sabe da história que a pessoa pode contar ou não. Enfim, aqui estão os principais detalhes das polêmicas. Polêmica com Neymar em Havana. Foi associada ao fim do relacionamento de Maluma Baby com Natália Barilouski. Engatou romance com Neymar e a situação gerou burolhos, enfim. Bom, no tempo da história, não se via Neymar assumindo Natália como namorada, que eu lembro. Ele estava namorando a Bruna Marquezine e não tinha possibilidade do Neymar se envolver de jeito nenhum com a Natália. Inclusive, essa história chegou a causar uma separação, uma briga desconfortável entre os dois, onde a própria Bruna depois explicou que eles não tinham nada e que era uma suposição desnecessária, ou seja, que era uma mentira com o intuito de destruir o relacionamento deles. Críticas a letras de Mais 57. Em 2024, Maluma junto a outros artistas, recebeu duras críticas de políticas e da mídia, incluindo a revista Rolling Stone, por letras que sensualizam menores de idade e perpetuam estereotipos sobre a Colômbia. Olha, aí já é uma coisa, né, mais criteriosa. Menores de idade equivale a quê? Até os 13 anos, que é menor incapaz, e depois até os 18 anos, quando é menor capacitado responsável por um familiar. Sensualizou e tal, né? Então essa parte deixa para a justiça falar com ele, que eu acho que eu não sou muito capacitada para julgar, porque eu não sou juiz, ok? Homofobia e pose. Bom, eu posso falar das músicas que eu ouvi do Maluma. Em nenhum momento eu vi envolvimento do Maluma com de sensualidade infantil, não entendi. Talvez seja antes dele virar famoso assim como ele é, né? Homofobia e pose. O cantor foi alvo de comentários homofóbicos e chamado de gay por seguidores após postar foto sentado com pernas cruzadas, evidentemente preconceito por parte de algumas pessoas. Certo, então, cuidado. Quando um homem é como Maluma, que se envolve com um artista, todo artista de música, eles têm mania de cruzar as pernas quando sentam. Então, se isso vai tornar ele gay ou não, talvez não seja daí que vem a história dele ser ou não gay. Foto em Israel. 2017, Maluma foi criticado após postar uma foto com um policial israelita na fronteira com a legenda Nova Segurança, gerando bastante polêmica, acusações de ignorância sobre o contexto local. Olha, ele postou uma foto com um policial que estava servindo com a especificação de segurança, certo? Seria isso ou o policial estava ali por acaso ou estava tentando, não sei. Tem que ver. Show no México 2025. Durante o show, Maluma interrompeu a apresentação para repreender uma mãe que estava com o bebê sem proteção aurícula.
acusando-a de irresponsabilidade e balança a criança com um brinquedo, dividindo opiniões. E balançava a criança como se fosse um brinquedo. Então, Maluma se preocupou com o filho de um fã e ficou com medo do fã não tá ali nas capacidades de conseguir proteger a criança, enfim, não sei. Foi algo assim. Relação com a Anitta. A cantora brasileira chegou a afirmar em tons brincalhões que Maluma era muito bom de cama, após as colaborações musicais gerando curiosidade sobre o possível pai. Eles jamais se envolveram. A Anitta jamais se envolveu com Maluma nesse sentido, porque a Anitta é profissional, né? A Maluma é profissional. E por que eles falaram isso? Porque as pessoas vivem de repercutir essa história que não existe. Então, é uma forma de deboche de dizer da impossibilidade deles não conseguirem se envolver. Todas as vezes que a Anitta foi acusada, a Maluma tinha um relacionamento fixo com alguém e ela também. Então, não tinha possibilidade alguma do relacionamento. Interrupção por muleta. Em uma apresentação, um fã jogou uma muleta no palco. Maluma reagiu rapidamente, dançando com o objeto e evitando ferimentos. Então, é isso, é o que acontece com alguns artistas. Alguns fãs vão subir, vão jogar as coisas, né? A Anitta mesmo já passou por cada situação que... Enfim, olha, eu vim aqui falar como se eu estivesse lendo, certo? Mas é praticamente isso que eu fiz. Por quê? Para falar especificamente do Maluma e de todo mundo que trabalhou com ele, enfim. Cada um é responsável pela sua obra de criação. Então, cada um tem que se monitorar e se vigiar. Ou seja, vocês têm que se cuidar, né? Por exemplo, Maluma já está tendo nome envolvido em crimes envolvendo a criança, certo? Inocente, Maluma teve uma criança no show, e não sei o que. Então, essas coisas tudo pode prejudicar o artista. Observa o que aconteceu com outros artistas envolvendo criança. Muitos artistas foram prejudicados porque... não sei se foi autorizado, não sei como foi a entrada, enfim. Tem gente que consegue entrar no show da gente sem a nossa autorização, sabe? E acaba prejudicando a gente como artista. Dependendo da idade de uma criança, ir para um show onde tem um barulho absurdo é inaceitável. Ou seja, o certo é estipular uma idade para que a criança possa entrar ali, para não prejudicar o artista. E decorrente do que vai ter no show, os pais precisam saber como vai ser a coreografia, o que vai ser falado. Enfim, se tiver conotação sexual, qualquer coisa assim, não pode ser levado para um show de um artista que faz isso. Porque pode desdobrar a mente da criança e a criança tem a mente desfundida. Segundo estudo que envolve, né, criança, né? Qual é o Instituto de Criança? Vamos lá. Qual é o Instituto da Criança? Lá vocês vão encontrar as leis e os direitos e deveres do pai e da mãe com a criança. E a responsabilidade de tudo é dos pais, entendeu? No final, o artista acaba sendo inocentado, né? Mas se é inocentado se for provável a inocência. Ou seja, o artista precisa estipular a idade certa para a criança entrar. Eu não sei como vai ser, que quando é filho a gente quer matar para levar o filho pro show, então não tem como. E é isso, sabe? Agora, envolvendo, como eles são profissionais, vai ser repercutido várias histórias envolvendo o artista, gente. Que a gente não sabe o que dizer. E o que a gente pode fazer? A gente vai ficar olhando um monte de história e na verdade não é nada disso. E é isso, então, que funciona de forma natural, né? E responsável significa que eu não sei muito bem o que dizer, né? E é isso, gente. Sobre Maluma, que eu tenho que dizer é isso. Já teve várias parcerias de Maluma com J Balvin e uma que fez um sucesso absurdo, Que Pena, né? Nossa, esse álbum é muito incrível. Foi bem pensado a ideia, a história deles reencontrarem alguém e não lembrarem quem era a pessoa e a pessoa falar que pena, né? Mas a tua cara não me é estranho, eu te conheço de algum lugar, coisa assim, né? Então, é interessante a letra que são pensadas com indução de afetar todo mundo. Todo mundo passa por isso, todo mundo vai num lugar e chega lá, o que acontece? O que acontece? O que acontece, gente? Acontece aquilo lá, por exemplo. Olha, estranho, eu te conheço, não sei, tem essa sensação. Então, esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Então, a música pensada em estratégia de que acontece com todo mundo. Que faz com que a música realmente tenha sucesso e as pessoas queiram assistir. Porque passaram aquilo na vida, né? E é isso. Agora vamos falar de J Balvin.
J Balvin, um dos maiores nomes do reggaeton mundial, esteve envolvido em diversas polêmicas ao longo de sua carreira, abrangendo desde críticas sobre teor de suas letras e desenvolvimento artístico e tudo mais. Bom, isso acontece com todo artista, certo, gente? Certo. O clipe Pera, machismo e racismo, certo? Ele foi acusado de racismo e machismo nessa letra de música em 2012. Foi duramente criticado por conta do videoclipe da música Perra, com Toxica. O vídeo foi acusado de machismo e racismo, pois mostrava mulheres negras com coleiras sendo conduzidas por J Balvin, o que gerou acusações de objetivação sexual e estereotipos raciais. A repercussão foi tão negativa que o clipe foi removido do YouTube e o cantor pediu desculpa publicamente. Meu Deus, eu acho que ele foi afetado e não deveria ter feito isso. Por quê? Esse tipo de coisa torna a pessoa inesquecivelmente inesquecível. Hoje em dia pode parecer uma conotação sexual ele ter um desejo de se envolver com mulheres negras. Mas não seria um racismo vocês acharem isso só porque ela é negra? E se ele não está mostrando assim um comportamento de um ato sexual que ele possa sentir vontade de fazer ou ter com uma mulher? Então, ele estaria mostrando o que pode acontecer entre quatro paredes. O conflito com o Residente. Em 2011, acredito que o J Balvin sofreu especificamente um racismo. Em 2021, Balvin propôs um boicote ao Latino Grammy, alegando que o prêmio não valorizava o reggaeton. O rap porto-riquenho Residente criticou durante essa postura questionando a qualidade artística de Balvin e comparando sua música a um serviço de fast food. Balvin ironizou a crítica nas redes sociais na época. Olha, J Balvin, eu sei que tu ainda não consegue lidar, mas as pessoas que são mais criticadas assim nesse âmbito, principalmente na música, no teu caso, J Balvin, é similar às críticas que fizeram para a Anitta, que tornaram a Anitta ser quem era, sabe? E eu acho que não é uma ideia interessante remover algo que possa te criar no futuro e melhorar ainda mais, entende? A tua vida e te dar um retorno melhor, entendeu? Agora, comentários sobre Shakira. Durante uma live, o Will I, a Maluma, em 2020, J Balvin causou irritações ao fazer comentários sobre Shakira. Após Maluma mencionar ter tido dificuldades em trabalhar com ela, Maluma, para quem não sabe, trabalhou com Shakira em umas 3 ou 4 músicas. Balvin insinuou nunca ter trabalhado com ela. Bom, J Balvin e fez um comentário interpretado como sexual, gerando hashtags, enfim. Todo mundo sabe que uma das cantoras mais assim repercutidas assim nessa era, enfim, é Shakira, certo? Shakira é uma das artistas fenomenais mais desejadas da história em todos os âmbitos. Então, a declaração sobre Rihanna em 2018. Balvin gerou polêmica ao declarar em sua entrevista que Rihanna não era uma mulher para casar, mas sim para curtir. Então, para ele, Rihanna não era a mulher certa para casar. O que isso tem a ver? Indiretas, Bad Bunny. Esse é polêmico demais. Mais recentemente, em 2023, o cantor Bad Bunny lançou um álbum contemporâneo direto e indireto, né, aos artistas latinos, incluindo uma menção que muitos interpretaram como uma alfinetada de J Balvin. Uma vez apresentou estranheza com a situação, mencionando que Bad Bunny, que ele conhecia, era uma boa pessoa, ou seja, eles se dão bem. Processo por grafite. Um grafiteiro ganhou uma indenização de 100 mil porque um grafite seu apareceu em um clipe de Anitta e de J Balvin. Então, olha, acho que comigo esse cara não ganhava o processo, não. Apesar dessas polêmicas, J Balvin também é conhecido por suas colaborações de sucessos e por sua abertura sobre saúde mental. Recentemente, em 2025, houve notícias sobre sua reconciliação e retomada de laços profissionais entre J Balvin e Bad Bunny. Bad Bunny. Nossa, Bad Bunny parece ser um nome assim de um cara que é mau e que não tem muita paciência, né? Mas no final é um humorista de extremo rigor e um homem incrível, né? Então não sei muito o que dizer, gente, olha. E é isso, vamos lá falar do José Álvaro Osório Balvin. Medellín, 7 de maio de 1985, conhecido profissionalmente como J Balvin. É um cantor e compositor colombiano, ele é um dos artistas latinos mais vendidos com
355 milhões de discos vendidos em torno do mundo todo. Balvin nasceu em Medellín. Aos 17 anos mudou-se para os Estados Unidos para aprender inglês, morando em Oklahoma, Nova York. Depois retornou a Medellín e ganhou popularmente se apresentando em clubes da cidade. 40 anos J Balvin tem, né? Segundo aqui os Billboards. A mãe se chama Alba Marilyn Balvin. José Álvaro Osório e sua esposa cônjuge presente, Valentina Ferrer. Nós estamos desde 2018 a 2026, ele já tem uma história absurda, linda, né? Com filho, família reestruturada e capacitada para tudo, graças a Deus, né? Como se pede, né? No mundo artístico. E com certeza deve ser o sonho de muitos artistas. Ao longo de sua carreira, vamos dizer que não acontece o mesmo com as mulheres. O sonho delas é terem mais desenvolvimento do que uma família estruturada ou uma família em si. Balvin ganhou 11 Billboard Latino aos 6 Latino Grammy Awards, 5 MTV Videos Musical Awards, 7 Latino Americana Musical Awards, além de ter recebido 4 indicações ao Grammy Awards. Em 2017, o BMI Latino Awards e nomeou compositor latino contemporâneo do ano por sua contribuição na indústria da música latina. E ele ganhou o primeiro Globo Income Awards, concedido pelo Los Nuestros Awards, em reconhecimento à sua contribuição para a disseminação da música, para a inseminação e distribuição da música artística mundial. O primeiro latino, atração principal em eventos mundiais, Coachella, Tomorrowland, Lollapalooza, Guinness World Records, reconhecido como um líder de uma revolução no reggaeton de sua geração. J Balvin, não tão somente reggaeton de segunda geração. A ascensão de J Balvin no estrelato aconteceu em 2014 com o single 6 AM, com a participação do cantor porto-riquenho Farruko, que alcançou o seu segundo lugar da parada Billboard Latino Hot Songs, segundo por Alvanas, Ai Vamos e Zinga. Em 2016, ele lançou álbum Energia, que incluía os sucessos do Bobo Safari e single Estranadote. Em julho de 2017. Balvin lançou o single Mi Gente com William. Em 1º de agosto de 2017. Mi Gente alcançou o topo da parada global do Spotify. Posteriormente atingiu bilhões e bilhões de visualizações infinitas. Então, aquela visualização que a gente vê não é a visualização certa não, tá? É muito mais que aquilo que eu não sei nem o que dizer. Uma fortuna incalculável que cada música gera. Atingiu bilhões. Em janeiro de 2018, ele lançou o single Mática, com a participação de Jean e Anitta. Ele colaborou com Cardi B, a Bad Burn, na canção I Like It, que liderou I Like That, I Like It, né? Like That, que liderou a parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e também foi indicado ao Grammy Awards da gravação do ano tal. Balvin também lançou seu 5º álbum de estúdio, José, em 2021 e seu 6º álbum, Raio, em agosto de 2024. Embora sua música seja predominantemente reggaeton, Balvin experimentou diversos gêneros musicais em seu trabalho, incluindo música eletrônica, house, trap, latino, R&B. Suas inspirações musicais originais incluem bandas do rock como Metallica, Nirvana e também outros artistas. Ou seja, J Balvin conseguiu ampliar seus horizontes gravando com um monte de artistas que estavam naquele momento no auge da fama, assim que ninguém consegue explicar do sucesso que eram os caras. Então já viu que era ali que estava J Balvin.
Balvin recebeu a Vision Awards Latino Heritage Awards em 2016. Em 2019, ganhou o prêmio de artista de ouro da música urbana latina nos prêmios Hits. Em 2020, foi incluído na lista anual de revista Time das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ele foi considerado um dos maiores artistas latinos de todos os tempos pela Billboard. Balvin é o artista com maior número de músicas número 1 na parada Billboard Latino Ice Play. Ele também é o único artista latino a alcançar o primeiro lugar nas paradas Billboard 174 vezes. Então é isso, né, gente? Eu não sei muito o que dizer. Mas J Balvin é o cara, né? Em 1985 a 2013, início de sua vida, início de carreira. J Balvin nasceu em uma família de classe média de Medellín, Colômbia, 7 de maio de 1985, e é filho de seu José Alves Osório e da senhora Alba Mary Balves. E tem uma irmã mais nova chamada Carolina, que é modelo. Seu pai era economista e empresário e cresceu em uma grande casa nas colinas, fora da cidade. Ele cresceu ouvindo grupos de rock como Metallica, Nirvana e afirmou que ele incorpora a estética grunge em seu estilo pessoal, tendo uma tatuagem de Nirvana em seu joelho. Ou seja, ele é obcecado no Nirvana. Ele desenvolveu um interesse pelo reggaeton depois de ouvir Dead Weeknd, o cara da gasolina. Ele lembra que era tão fã que copiava o estilo, enfim, no palco que se movia em seus fluxos de rap, comparando-se ao Jay-Z do reggaeton. Os negócios de seu pai faliram e a família perdeu a casa e o carro, exigindo que a família mudasse de bairro. Nesse período de sua vida, J Balvin observa: quando eu ia na favela, as pessoas me viam como uma pessoa rica. Mas quando estou perto de pessoas ricas, elas me veem como alguém do gueto. São todas percepções e eu gosto de me mover entre o mundo. Eu me sinto igualmente confortável em ambos. Quando J Balvin tinha 17 anos, ele compartilhou de um programa de intercâmbio de inglês em Oklahoma, mas ficou desapontado com a experiência, dizendo: eu estava esperando os Estados Unidos, que todo mundo conhecesse Hollywood, ok? Minha experiência mudou muito, porque Nova York é simplesmente inglês puro, música absurdas. Morando com sua tia Stanley Island e trabalhando como passeador de cachorro durante seu tempo em Nova York, ele ficou fascinado com o conhecimento de negócio de rap, 50 Cent e P. Diddy de Nova York. J Balvin trabalhou em várias empresas em Nova York, Miami e Medellín, inclusive trabalhando ilegalmente nos Estados Unidos como carpinteiro e pintor de casas. Ele finalmente decidiu voltar para a Colômbia e começou a se apresentar em vários clubes urbanos em Medellín e aumentou sua mídia social e se tornou um cara, certo? Ele se matriculou na prestigiada IAFITS Universal em Medellín por 7 semestres estudando negócios internacionais. Aos 19 anos, ele começou a perseguir seriamente uma carreira na música e adotou o nome artístico de J Balvin. Ele negociou, um negócio, que significa um negócio em português. JJ e parceiro de grandes influências, J Balvin em Medellín teve um desempenho absurdo artístico, gravou em várias gravadoras, se desenvolveu para que a música tivesse um sucesso inalcançável. Ele assinou com MI Colômbia em 2009 e logo depois lançou o single Ela Me Cautivo, que ficou em 35º lugar na parada da Billboard. Tropical Song lançou seu álbum de estreia Real em 2009
E em 2012, J Balvin lançou uma mixtape com muitos dos seus primeiros sucessos na Colômbia, incluindo En Lo Oscuro e Como um Animal. Seu primeiro sucesso internacional foi o Yo Te Lo Dijo, com tema de uma noite, e assinou com a subsidiária Universal Capitão Latino um ano depois. Durante a vida, depois recorrente da carreira assinada e muito mais, J Balvin lançou vários e vários sucessos mundiais e fez com que ele se tornasse J Balvin, o artista mais condecorado da Colômbia no momento. Ou seja, não seria exatamente do momento, seria eterno, né? Que depois que você passa por essa fase artística de exposição e com grande desempenho, como ele mesmo, né, contou, provou e testemunhou na própria vida, J Balvin não tão somente é um artista que já marcou a história e que ficou marcado na era da história da Colômbia como o grande humanitário, né? J Balvin, eu acho que ele tem muito cara de humanitarista, vocês não acham? Além de ser um grande artista, né? Pensou tão bem, mas tão bem, que nem eu consigo acreditar. E construiu de uma forma tão esplêndida a carreira dele, que até eu fico assim, ó, sem saber o que dizer, né? Com o talento exemplar de J Balvin e dedicação. Além de ser um grande cantor, compositor, ele, além disso, é um grande dançarino. Para mim, comparado exatamente a Michael Jackson, que também é comparado como um grande dançarino, um grande artista, né? Segundo alguns, Michael não era compositor, até se tornar compositor quando se irritou com um compositor que não tinha feito uma composição que ele queria do jeito que ele queria. Então, Michael Jackson era desse tipo, que quando ele queria que fizesse as coisas do jeito dele, tinha que fazer do jeito dele, porque senão dava uma situação que ninguém conseguia acreditar. Então é isso, gente. Eu não sei muito o que dizer, entendeu? Mas eu vou ficando por aqui. Para mais delongas, fique com as músicas de J Balvin e Maluma, que pena, ok? Fique com essa parceria, ok? Mas tem Maluma e J Balvin para vocês no Spotify, no YouTube e em outras redes sociais. Eu espero que vocês gostem muito. E adoro, que nem como eu adoro os dois artistas. Então, eu conheci os artistas através da senhora Anitta, né? Essa poderosa, magnânima, né? Anitta, eu sou fã, e eu aqui, né? Vamos fazer assim pra ela entender. E é isso, né, gente? Nada como um artista que sabe tratar seus fãs com carinho e dedicação, né? E eu não sei muito o que dizer, só é isso, né? Aí dá pra gente doidar com a música dele, né? Que pena. Meu mundo não ver tua cara, é um sonho, né? Essa cara parece um sonho, essa cara não é estranha. Eu nunca te vi na TV. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar, deixar seu like, se inscrever e me curtir bastante, como conversar com as pessoas, compartilhar meu conteúdo, falar de mim aí pros amigos, pessoal que tem curiosidade sobre artista também e que tem preguiça de pesquisar sobre artista ou acaba tendo a mente presa e não consegue, né, bisbilhotar a vida do artista que gosta. E é isso, né? Para vocês que têm curiosidades dos artistas, nada melhor que um informador de opiniões para lhe contar um pouco sobre aquele artista, em uma visão exemplar da própria característica. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!